Fala galera do Terceirão, professor Fernando Shows para mais uma aula de Sociologia aqui. O assunto de hoje é bem interessante, existem vários conceitos, tá? Tanto que o título é Conceito-chave, raça, etnia, sexo e gênero. Então, nessa aula especificamente, nós vamos falar sobre grupo racial, grupo étnico, genocídio e etnocídio, segregação, assimilação e racismo. Deixa eu colocar o meu livro aqui e agora a gente pode começar a aula. Bom, como eu te falei, essa aula é puramente conceitual, então ela vai ser bem sistemática. Falei e li sobre o que é cada coisa, você anota aí o que é cada conceito, ou grifa aí no seu livro e bola pra frente, tá bom? Então vamos lá. Conceitos chaves, raça. Vamos ver o que o texto fala aqui pra gente. Os primeiros grupos humanos se caracterizavam pela homogeneidade de atributos de seus membros, ou seja, os seres humanos se dividiam em grupos, formando sociedades com características bem definidas. Então presta atenção aqui. No início das civilizações, elas tinham uma característica bem homogênea. Conforme o tempo foi passando, e principalmente por conta da globalização, os aspectos culturais se expandiram e se expandiram tanto de uma maneira incontrolável. Você deve ter conhecido alguém, por exemplo, que aprendeu a falar uma outra língua sem nunca ter ido a outro país. Você deve ter aprendido e visto pessoas que têm gostos culturais de outros países que não são o seu de origem. Isso, todas essas mudanças, elas estão relacionadas ao processo de globalização. E esse processo de globalização acabou alterando as sociedades. Por isso é muito importante nós entendermos esses conceitos à luz da sociologia para que passemos a entender melhor a sociedade na qual a gente vive. E na sociedade também a qual a gente vai viver, já que ela está em constante transformação. Então, sem mais delongas e sem perder tempo, nós temos um clássico exemplo aqui da heterogeneidade da sociedade. Então veja, pessoas diferentes. A sociedade que você vive e o grupo social que você está inserido, garanto que apresenta essas divergências entre pessoas, né? Que mesmo tendo aspectos culturais, gostos diferentes, acabam estando unidas pelo seu processo de socialização. Bom, vamos lá então. Grupo racial. O que é um grupo racial? Até o início do século XX, os estudiosos dividiram a humanidade em 3 raças, branca, negra e amarela. O termo raça foi utilizado inicialmente para classificar grupos de pessoas, principalmente em função da cor, da pele e dos atributos físicos. Atualmente, a arbitrariedade dessa classificação é reconhecida pelos biólogos e sociólogos. Defendem a tese de que é por meio dos atributos culturais que se pode identificar e diferenciar grupos humanos. Olha só, vem comigo aqui. A gente tem uma alteração entre o conceito racial de antes e o conceito de hoje. No início, como apresentou aqui para você, era para dividir em 3 raças, branca, negra e amarela. A gente vai ver na atualidade como que isso é, então acompanha aí no seu livro. Na atualidade, reconhece-se a existência apenas de uma raça, a humana. Por maiores que sejam as variações entre as pessoas, os seres humanos compartilham a mesma natureza e têm genes muito semelhantes. Dessa forma, os sociólogos consideram que, para diferenciar os inúmeros tipos humanos, deve-se considerar o conceito de grupo étnico. Então, olha só, não se usa o conceito raça para dividir ali a questão, né, como era antes, branca, negra e amarela. Não se usa mais. Raça só existe uma, que é a humana. O que existe são grupos étnicos, tá? Diferencie isso daí, porque é muito importante. Eu vou te dar uma dica. Quando você for escrever uma redação, não escreve assim, diversas raças, porque raça é só uma, que é humana. Tá tranquilo? Você pode escrever diversas etnias. Olha só como a sociologia, ela te ajuda também em outras áreas aí do conhecimento. Tranquilo? Bom, vamos falar sobre o grupo étnico. Então, o que é esse grupo étnico? O conceito de grupo étnico tem uma complexa trajetória teórica na antropologia. Nas diversas formas de conceitualização, tanto pode ser definido como caráter ou qualidade de um grupo com um fenômeno de natureza política, econômica ou situacional. Bom, olha só, acompanha no último parágrafo aqui.
Um grupo étnico se destaca fundamentalmente pelo fato de seus membros terem uma identidade distintiva, baseada em uma cultura histórica comum. Então, olha só, bem claro e direto para você. Um grupo étnico não se conceitua pela questão de pele, tá? Se conceitua pela questão de cultura e língua e outros aspectos ali. Tranquilo sobre isso? Não vai errar? Então, vamos para o próximo. Genocídio e etnocídio. Bom, você sabe que genocídio é quando acontece, né, o assassinato de uma grande quantidade de pessoas. Isso caracteriza. Mas o etnocídio, para uma forma bem tranquila de você saber, é quando ocorre a perseguição ou o assassinato de morte de pessoas por etnias. Ok? Então, genocídio, várias pessoas, etnias, quando é por conta da sua relação, do seu tronco étnico. Para você guardar isso, então, olha só, existem diferentes formas de excluir minorias étnicas, podendo ser dessa a discriminação até o genocídio e o etnocídio. Usualmente, essas duas palavras são consideradas similares, mas existem diferenças fundamentalmente entre esses dois conceitos. A palavra genocídio traduz o conceito de extinção total ou parcial de uma etnia de maneira pré-determinada, por essa ser considerada como uma ameaça ao grupo dominante. Ok? Etnocídio, por outro lado, pressupõe uma adequação de um grupo étnico, ou seja, considera-se que os indivíduos de um grupo podem ser ajustados, e dessa forma, no lugar de eliminar um povo, elimina-se a sua cultura. Então, olha só, quando a gente fala de assassinar ali, na parte do deixa eu pegar aqui a palavra, etnocídio, tá? Deu uma tela azul aqui na tela do professor. A questão de eliminar as questões culturais, tá? Então, assassina-se as questões culturais de um povo, mata-se as questões culturais, para tentar adaptar ela a um grupo maior. Tá tranquilo sobre isso? Anotou? Tranquilo, então. Seguimos em frente. Os dois são considerados crimes, tá? Só para você saber, isso é bem importante. Segregação. O que é segregação? Acompanhe na sua tela. A segregação de uma minoria étnica pode ocorrer de forma voluntária ou forçada. Isso ocorre quando a sociedade em que um grupo étnico está inserido o separa fisicamente do grupo dominante. Então, segregação é dividir a sociedade em grupos e isso é negativo, porque às vezes a segregação dá abertura, e na maioria das vezes, né, historicamente a gente tem vários exemplos disso, ao racismo e à perseguição de determinados grupos na sociedade. Tranquilo? Bom, seguimos em frente. Olha só, eu vou te falar sobre uma situação de segregação. Acompanha aí no último parágrafo aí dessa parte. Outra situação de segregação ocorreu na África do Sul, durante mais de 60 anos, em pleno século XX. Foi uma prática de segregação forçada, chamada de apartheid, em que impedia os negros e mestiços de conviverem com os brancos. Está vendo? Então divide essa sociedade e impede com que ocorra a socialização total dos grupos étnicos. Tranquilo? Vamos lá. Seguimos em frente. Assimilação. O que vem a ser o conceito de assimilação? Anota aí. Por assimilação, entende-se o processo em que uma minoria étnica renuncia à sua tradição cultural e incorpora a cultura do grupo dominante em que está inserida. Então, ó, presta atenção aqui. Tem um grupo, ela incorpora vários elementos culturais no seu grupo. De outro grupo, ela incorpora no seu. Isso é um processo de assimilação dentro da sociologia. Tranquilo? Olha, esses processos eles são muito comuns em relação à língua e em relação também à religião. Como assim a língua? Eu vou te dar um exemplo. No nosso vocabulário hoje, mesmo aqui no Brasil, nós falando português, a gente tem diversas línguas de origem, diversas palavras de origem inglesa, como por exemplo bullying, coffee break. Então a gente assimila essas palavras dentro do nosso cotidiano. Isso é um processo de assimilação dentro da sociologia. Tranquilo, então? Ó, racismo, preconceito, estereótipo. Olha só, considera-se que uma pessoa inferior em virtude de suas características físicas é considerado racismo. Anota isso aí. Se você não pegou, volta esse vídeo e anota. Bom, preconceito é quando você tem um conceito
um pré, né? Vem antes, né? Um conceito antes de conhecer verdadeiramente algo. Isso está ligado à questão de etnias, à questão de cultura, à questão de religião. E o estereótipo é uma ideia errada que você tem a respeito de conclusões precipitadas. Então, isso causa um estereótipo também. Olha só, vou colocar aqui. Julgar um grupo com base em alguns indícios de personalidade individual é um comportamento que denota o estereótipo. Normalmente, esse tipo de julgamento é justificado por alguma situação do passado, ou ainda por situações de desvantagem a que esses grupos foram submetidos em algum momento da história. Bom, vamos para o próximo conceito. Discriminação étnica. Então, é uma forma de tratamento desigual imposta a algumas pessoas pelo fato de pertencerem a um grupo étnico específico. Tranquilo sobre isso? Bom, vamos para frente que tem bastante conteúdo aqui. Pluralidade cultural. Então, a pluralidade cultural, ela ocorre quando essas diversas etnias, né, acabam se juntando, as culturas acabam se unindo. Quando existe a assimilação cultural, a gente acaba tendo uma sociedade cada vez mais plural. Por exemplo, quer um exemplo clássico disso? Observe, uma praça de alimentação. Existem diversos tipos de alimento de diversos países diferentes. E isso não te faz se sentir menos pertencente a um grupo social ou à sua sociedade. Então, a pluralidade está em volta da diferença, o que é muito bonito na nossa sociedade e no nosso processo de socialização. Bom, sexo e gênero nos estudos sociológicos. Então, olha só. O sexo é o de nascimento, né? Esse é um tema bem complexo aí. O sexo é o seu de nascimento entre masculino e feminino. E o gênero é quando se tem a constituição de mulher, homem ou outras nomenclaturas que nós temos aí, que você também pode pesquisar porque é um assunto bem recorrente ali. Tá definido e tá claro isso para você? Bom, vamos seguir em frente aqui. Então, olha só. Sexo, diferenças biológicas. Gênero, as diferenças são determinadas do ponto de vista cultural, ok? Então, o que formam um homem e uma mulher são os aspectos culturais e não os aspectos biológicos. Tá tranquilo? Isso segundo a luz da sociologia, tá? Então, aqui a gente se desvencilha de crenças e de religião para explicar isso à luz do pensamento sociológico. Tranquilo? Seguimos em frente. Bom, você deve ter aprendido sobre esses diversos conceitos e eu espero muito que você tenha gostado dessa aula. E para você memorizar e conceitualizar isso daí melhor, eu vou te passar algumas atividades. Você pode realizar agora todas as atividades do capítulo referente a esses assuntos, porque ele é bem vasto, tá? É muito vasto. Então eu só dei uma pincelada em vários deles. Isso não impede você de estudar mais e pesquisar sobre esses assuntos aí. Bom, obrigado pela sua atenção e por estar comigo nesse vídeo. Eu sou o professor Fernando Shows. Até a próxima.